Olá, boa tarde. Iniciaremos a nossa aula online de preparação para o vestibulinho do ETEC 2019, primeiro semestre. Sou o professor Ramon e estarei com vocês para estudarmos juntos. Então vamos começar, pessoal. Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas a tela mudou, tá? A tela agora está nessa configuração. Vocês têm a apresentação aqui. Aqui é o chat e embaixo são as pessoas. Tá bom? E aí, pessoal, é a mesma coisa. Vocês acessam via a carinha, né? Se vocês derem certo, positivo. Negativo, mãozinha para baixo. Confuso, a carinha assim, ou levantar a mão para ver se vocês tiverem alguma dúvida. Beleza? Então vamos começar. Pessoal, nossa última aula, a prova é no domingo, agora, né? A prova no domingo agora. E então, vamos ao que interessa. Nós estamos fazendo a prova de 2018, primeiro semestre, tá bom? Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de mistura homogênea, tá? Galera, você tem heterogênea e você tem homogênea. Homogênea não mostra nenhuma fase, né? Por exemplo, olha, uma coisinha meio fácil. Água e gasolina. Se você pegar e colocar água e gasolina num recipiente. Ô, mãe, dá licença que eu tô estudando. Vou entrar. Clara, você tem que desligar o, o áudio. Eu já desliguei, Clara, fica tranquilo. Se você pegar água e gasolina, ou água e óleo de cozinha, você vai ver claramente que existem duas fases, tá bom? No caso, água e gasolina, no caso, água e óleo de cozinha. E aí, o que acontece? Areia e sal de cozinha também elas são muito parecidas, né? Dá para você ver, né? Ar atmosférico e fuligem também. As únicas coisas que você vai ver como uma única fase, tá? É o gás nitrogênio e o gás hélio. Por quê? Porque os dois são incolores, tá? Os dois são incolores. Então, a única dessas todas que é uma mistura homogênea, quer dizer, você não tem fases, você não identifica fases. Essa é uma questão do prova passado? Clara, você não pode ficar falando enquanto eu estou falando, você pode escrever no chat, tá bom, Clara? Senão a gente não vai ter problema. Você pode escrever no chat, aí eu te respondo, mas você não pode falar no microfone, beleza? Tudo bem? Então tá bom. Vamos lá, pessoal. Todo mundo entendeu essa questão? Tá claro, né? Água e gasolina, água, óleo de cozinha, tranquilo. Ar atmosférico e fuligem, a fuligem você vê duas fases. Areia e sal de cozinha, também você vê duas fases. O que você não vê duas fases, no caso, a pegadinha desse exercício, é que o gás nitrogênio e o gás hélio, eles são incolores. Então você não consegue ver, né? Apresenta uma fase só. Beleza? Vamos para a próxima. Todo mundo entendeu? Então, beleza.
Agora a gente vai falar sobre esses estados, tá? Um procedimento que permite separar sem uso de qualquer fonte de calor uma mistura de água e óleo de cozinha, né? Então, de novo, se você tiver aqui, ó, água e óleo de cozinha, eles vão ter duas fases. E aí, quando você tem elementos de densidade diferente, que é o caso da água e do óleo, você usa uma coisa chamada decantação, tá? O que é decantação? Ela é uma separação de misturas com diferentes densidades. Você deixa a mistura em repouso, tá? O componente mais denso ou mais pesado ele vai para o fundo, enquanto o componente menos denso ele permanece na região superior. Se você pegar água e óleo de cozinha e mexer, ele vai acabar se misturando. Se você deixar por um tempo, ele se separa, tá bom? Aqui nós temos algumas outras, né? Sublimação é quando você esquenta. Peneiração é quando você meio que garimpa, tá? Destilação você esquenta de novo. Filtração você usa um filtro, que não é o caso, né? No caso é decantação. Pessoal, é assim. Professor Ramon, você é professor de matemática, o que você está explicando química e física? Na realidade, a física e a química específica para a prova da ETEC, ela é muito simples, que nem esse caso, tá? É só você ler as palavras que estão aqui, você mata o exercício, tá? Decantar, tá bom? Então, isso ajuda bastante, né? No final, quando eu desligar a gravação, eu quero saber quem está aqui comigo hoje, né? A Emilie eu sei, o Gustavo também eu sei. Clara, eu não sei se é do Quirilos. O Luca é o pessoal lá de Sorocaba. Esse Raí, eu não sei de onde ele é, nem o Vinícius. Depois a gente conversa. Então vamos para o próximo. Bom, pessoal, vamos lá. Isso é química, tá bom? Pode cair isso, tá bom? Como vocês lembram das nossas aulas passadas, eu vou escrever aqui do lado dois elementos químicos, tá? Esse elemento químico, ele é o enxofre, tá bom? É representado pelo S. Esse elemento químico é o cobre, tá? Tanto é que está escrito aqui no texto, tá bom? Aí o que, que acontece, pessoal? Você tem dois números. O enxofre tem 32 em cima e 16 embaixo. E o cobre tem 64 em cima e 29 embaixo. Às vezes esse número pode estar desse lado, às vezes o número pode estar desse lado, tá bom? Então o que, que acontece? Ele está perguntando, a partir da análise dessa representação, assinala a alternativa que apresenta, respectivamente, o número de massa do enxofre, ó, massa do enxofre e nêutrons do cobre. Então é assim, eu sei que a maioria de vocês, levanta a mão para mim aí, ou fala no chat, quem já teve isso, né? Tirando, tem alguém aí do nono ano? Tirando o Luca, o Jean e o pessoal de Sorocaba? Tá. Você é de onde, Raí? Gustavo? Gustavo, você é de onde? Vinícius? São Paulo? Você é do Smart? Todos vocês? Tá, tudo bem. Vocês todos vão fazer ETEC. Beleza. Bacana vocês estarem aqui com a gente hoje. Joia. Então, como é que funciona? O número de massa ele é encontrado no canto superior. Então, aqui, ó. Isso aqui, ó, é a massa, tá bom? Ó, eu vou anotar aqui para vocês saberem, tá? Massa atômica, ó.
Isso aqui é a massa. Tá bom? O número de nêutrons é a diferença entre o número da massa e o número atômico. O número atômico é esse aqui, ó. Número atômico. Então vamos lá. Ele quer primeiro a massa do enxofre. Massa do enxofre é fácil, ó. É 32. Certo? Então a gente já sabe que nenhum desses três aqui é a resposta. Já melhorou, né? Melhorou. E aí ele pede o número de nêutrons. Então vamos lá, vamos com calma, tá? Massa atômica lá em cima, número atômico aqui embaixo. O número atômico, o número de nêutrons é a diferença entre o número de massa e o número atômico. Então, se a gente chegar aqui no cobre e fizer 64 menos 29, então vamos lá. Empresta 9, 10, 11, 12, 13, 14, que dá 5, 2, 3, 4, 5. Bom, vocês já perceberam que a resposta é o B, né? Tá? Não tem grandes problemas nisso. Mas, então, só vamos um pouquinho mais, né? A massa está aqui, o número atômico está aqui, e o número de nêutrons é a massa menos o número atômico. E se eu perguntar para vocês quantos elétrons? Alguém de vocês tem alguma ideia? Tem ideia, Clara? Se eu perguntar quantos elétrons tem o cobre, quanto você responderia para mim? Eu não sei se ela está me ouvindo. O que, que acontece, pessoal? Quando você usa um elemento que está equilibrado, ó, equilibrado. O que é ser equilibrado? O cobre aqui nesse caso está equilibrado. Então, a mesma quantidade de nêutrons, que são 35, vai ser a mesma quantidade de elétrons. Ele está equilibrado, tá? Agora, se aqui em cima tivesse assim, ó, mais 2. Quando tiver escrito, né, um elemento, você tem a massa, você tem o número atômico, você vai conseguir encontrar o nêutron. No caso, o nêutron continua 35. Só que se tiver mais 2, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, ele não tem 35, ele teria 33. Se aqui em cima tiver menos 2, é porque ele tem 2 elétrons a mais. Tem 35 de nêutron, com 2 elétrons a mais, ele vai ficar com 37. E isso que a gente chama de positivo e negativo, né? Então é uma outra coisa que vocês precisam dar uma olhadinha. Beleza? Posso continuar? Entenderam como é que funciona? Isso, Vinícius. Elétron igual a nêutron se o elemento está equilibrado. Se o elemento não está equilibrado, quer dizer, ele tem esses números aqui em cima, tá? Não é trocando o sinal, Raí. Vamos fazer do enxofre? Vamos fazer do enxofre, tá? Quantos nêutrons tem o enxofre? Você vai pegar 32 menos 16. Nós vamos ter 16 nêutrons. Como o enxofre está equilibrado, não tem nem mais nem menos aqui em cima, ó, tá vendo?
não tem nem mais nem menos, então ele também vai ter 16 elétrons. Entendeu, Raí? Entendeu? Beleza. Agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer agora, eu vou escrever de novo, ó. Vou escrever de novo aqui, ó. Eu tenho enxofre. Eu tenho o enxofre, que ele é 32. Ó, ele é 32, número de massa, 16, número atômico. E aí eu vou colocar uma coisa a mais, que aí, ó, eu estou colocando até numa cor diferente. Vamos dizer que aqui, ó, eu tenha mais 2. Alguém ligou, Ana, é você. Você está sempre ligando o teu microfone. Quando tem mais 2 aqui, quer dizer que na hora que eu fizer a conta, né, eu vou fazer de novo a conta, 32 menos 16 vão dar 16 elétrons. Desculpa, 16 nêutrons. Só que, se ele tivesse equilibrado, quer dizer, se ele não tivesse isso aqui, ele teria 16 elétrons. Como ele tem isso, é porque o mais aqui significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, normalmente ele teria 16 elétrons se ele tivesse equilibrado. Entendeu, Rai? Aí o que vai acontecer? Você vai pegar e vai colocar 14. Por quê? Porque ele perdeu 2 elétrons. Então ele fica com 14. Ana, escreve no chat. Não fala pelo microfone, por favor. Beleza? Escreve no chat, ó. Não entendi. Beleza, eu respondo. Então vamos lá. De novo, eu vou explicar para Ana. Ana, aqui eu tenho enxofre, aqui eu tenho 32, aqui eu tenho 16, e aqui em cima eu não tenho nada. Beleza? Nada. Então eu vou ter 32 menos 16, eu tenho 16 nêutrons. E, como está equilibrado, eu não tenho nada aqui em cima, nem positivo nem negativo, também eu tenho 16 elétrons. Porque o elemento que está equilibrado, ele tem a mesma quantidade de nêutrons e elétrons. Beleza, Ana? Beleza? Beleza. Quando você tem aqui em cima mais 2, que não é o caso do exercício, eu estou ensinando a mais. Se cair isso na prova, você acerta. Você vai fazer as mesmas contas, o equilíbrio é com 16, só que como aqui tem mais 2, você vai tirar 2 elétrons, porque ele perdeu 2 elétrons. Agora, olha aqui do lado, só para você entender. Nesse caso agora, eu estou fazendo uma outra situação, onde tudo é igual, ó, tudo é igual, só que aqui do lado eu tenho menos 1, diferente do mais 2 daqui. O que vai acontecer? Vou fazer a mesma coisa. 32 menos 16 vai dar 16 nêutrons. O nêutron não vai mudar. Para ser equilibrado seria 16 elétrons. Só que como aqui elétrons, como aqui tem menos 1, ele ganhou um elétron. Então, eu tenho 17 elétrons nesse novo caso. Então, quando for negativo, eu somo elétron. Quando for positivo, eu subtraio elétron. Quando não tiver nada, o elétron é igual ao nêutron. Entendeu, Ana? É isso mesmo. O número de cima é a massa, o número de baixo é o número atômico. Isso mesmo, Clara. Beleza? Posso passar? Ah, detalhe, pessoal.
Depois, se vocês quiserem, porque a prova é no domingo, eu fiz uma revisão, então eu tenho essa de hoje que vocês estão assistindo, é a sexta aula. Eu tenho as outras 5 gravadas. Elas estão aqui no começo. Se vocês forem no começo do chat, vão no começo do chat, tá o link das 5 aulas lá, no começo do chat. Mas qualquer coisa, no final, eu vou pôr o link lá do Facebook e eu coloco para vocês o post onde que vai estar as 5 aulas que vocês podem estudar. Beleza? Vou continuar, tá bom, pessoal? Então vamos lá. De novo, um outro exercício de química. Se vocês perceberam, os exercícios que a gente resolveu, conceitualmente, né, explicando o conceito agora, eu expliquei um conceito um pouquinho mais complexo para vocês, né, coisa pouca mais complexo. Vocês conseguem resolver uma série de exercícios na ETEC, tá bom? Esse exercício agora parece ser um exercício difícil, mas não é, tá bom? Ele usa uma lei do Lavoisier em química. Pessoal, o pessoal do Smart, eu sou o professor Ramon, o professor que desenvolveu o material de matemática para vocês na plataforma, tá bom? Vocês devem, não sei se vocês sabem, mas eu sou o professor Ramon que ajuda vocês lá na plataforma. Infelizmente, os colégios do estado não dão essas coisas que eu estou passando para vocês aqui, infelizmente, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Vocês vão se assustar porque tem esse monte de coisa aqui, tá? Mas não se preocupem com isso. Se preocupem com o quê? O que o Lavoisier fala? Se você, na tua reação química, você usou uma quantidade específica, um peso específico no começo da reação, no final, o que você vai ter é a mesma coisa. Então, o que você vai fazer aí? É só uma continha boba de mais e menos. Tá? É continha boba, sério. É um negócio besta. O que acontece aqui? Eu tenho 745 gramas de KCl. Eu tenho 630 gramas de HNO3. Então, quanto que eu tenho? 5, 4, 5, 6, 7. 7, 6, 6, 12 mais 1, 1.375 gramas. Se do outro lado eu tenho 365 gramas, quanto é que falta para completar o X? É só você fazer essa conta muito difícil. 375 gramas, que é a quantidade dos produtos desse lado da reação química, tem que ser a mesma coisa desse lado da reação. Se aqui eu tenho 365, ó, 365. Você faz uma subtração. 5 com 5, 0. 7 com 6, 1. 3 com 3, 0. 1. Resposta: 1010. Tranquilo, né? Mas não parecia ser tão tranquilo assim. Concordam? Concordam, né? Beleza, pessoal. Vamos continuar? Então vamos lá. Olha só, pessoal. Próximo exercício. Estou indo muito rápido, todo mundo está entendendo o que está acontecendo. Pessoalzinho, eu não sei se vocês do Smart estão cadastrados lá comigo. Lá no Matematicante. Que bom. Vocês acessem Matematicante no Facebook, Matematicante, manda uma mensagem para mim. Eu vou mandar para vocês um link aonde vai ter todas
as provas que a gente fez e as resoluções. Só não quero que vocês passem isso para frente, tá bom? Mas é para vocês estudarem para a prova de domingo, tá bom? Então vamos lá. Então olha só. A pegada hídrica é um indicador de quantidade de água doce. Olha só, aqui o grande X da questão desse tipo de exercício é que você precisa avaliar as coisas, tá? Então, o que acontece aqui é você tem que ir analisando, tá? Você tem o consumo de carne e a pegada hídrica, tá bom? Então aqui você aumenta o consumo de carne, então aqui é 43, aqui diminui. Tudo bem? Todo mundo viu que diminui? Aqui tem um valor e aqui aumenta. Isso quer dizer que esse primeiro, ó, a pegada hídrica da carne aumenta conforme aumenta o consumo de carne do país. Não é verdadeiro, tá? Olha só, aqui nós temos a pegada hídrica da carne consumida no Brasil, metros cúbicos por tonelada. Nós temos 19.400 metros cúbicos por tonelada. Aqui é uma. Então, Ana, na realidade, clara é possível, sim. Por isso que a gente faz os exercícios, tá? Eu preparei algumas pessoas para a ETEC em anos passados e a gente estudou pelas provas. E as provas que eu estou mostrando para vocês, elas são muito parecidas, que nem esse tipo de prova que está caindo aqui. O exercício não vai ser igual, você tem que prestar atenção. Olha só, aqui está dizendo que são 19.400 metros cúbicos por tonelada, tá bom? E aqui ele fala corresponde a 19,4 litros por quilograma. Galera, metros cúbicos por tonelada não é litro direto, tá? Na realidade, decímetro cúbico corresponde a litro. Tá? Então, isso também não está certo. E aí ele fala que a pegada hídrica da carne é igual a 5 vezes a média mundial desse parâmetro. Se você pegar a média mundial, que é 77, deixa eu. Espera um pouquinho que ficou meio. Aqui. A média mundial. A média mundial. Aqui ele fala assim: a Bolívia. A Bolívia são 77. Espera aí, deixa eu colocar aqui. São 77 mil dividido por a média mundial, que é 15.400. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu pedir para vocês fazerem essa divisão, como é que você vai fazer? Alguém tem uma ideia? Só colocar na chave e sair dividindo? É isso? Isso mesmo, Clara. Perfeito. Corta esses dois zeros, tá bom? Aqui, pessoal, aqui tem alguma pegadinha para você fazer, tá? Você pode ir dividindo por 2, tá? Porque os dois números são divisíveis por 2, tá? E você vai dividindo. Ou você percebe assim, ó. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 5, 25, com 2, 27, vão 2. 5 vezes 1, 5, com 2, é divisível por 2. Tá? Dá para ir dividindo por 2 também.
770 dividido por 2, 154 dividido por 2, e assim por diante, que você vai simplificando. E aí, a resposta é essa aqui. Quando a gente fala que é pegadinha, a gente está dizendo assim: você precisa ler com calma, ter tempo para pensar, fazer as referências para você acertar o exercício. Tá bom? Vamos para o próximo, pessoal. Deixa eu fazer uma outra pergunta, pessoal do Smart. Vocês assistiram às outras aulas? Que bom, Vinícius, que bom. Eu vou fazer assim, ó, tá? Eu vou parar um minutinho, porque a gente nunca sabe como é que as coisas podem acontecer, tá? Eu vou copiar aqui. Então, eu estou copiando para vocês, tá bom? Então, vocês peguem, ó, isso que eu estou copiando para vocês peguem, tá? Todo mundo tá vendo o que eu escrevi no chat? Todo mundo percebeu o que eu escrevi no chat? Então, as aulas. No chat, vocês olhem no chat com calma, tem tudo isso. Se vocês forem no Matematicante, nesse momento eu estou acertando lá o Matematicante, porque o Matematicante sou eu que trabalho com ele, né? O post que tem em cima, editar publicação, o post que tem em cima tem os links lá também. Então podem ir lá, pegar os links e assistirem. Vocês são 6 horas de aula. E amanhã eu estou gravando essa aula nossa aqui, tá bom? Desculpa eu dar essa paradinha, mas para vocês é importante por causa da prova de amanhã, tá bom? Então vamos voltar. Tá, desculpa, prova de domingo, né? Provavelmente o Fabiano, lá do Smart Online, deve ter passado para vocês o link. Então vamos lá, pessoal. É o mesmo exercício e ele fala um consumidor voraz de chocolate, ele pega 1 quilo de chocolate, né? Então, como é que a gente vai trabalhar esse exercício? 1 quilo de chocolate, eu gosto de trabalhar com azul. 1 quilo de chocolate, ele come 1 quilo de chocolate a cada 5 dias. Quantos quilos de chocolate ele comeria em 365 dias? Deixa eu perguntar para vocês, quem sabe o que é isso? Regra de 3. Eu vou ensinar para vocês, eu não sei se vocês conhecem essa técnica, ela é muito boa. Ó, presta atenção. Você marca a diagonal aonde está o X, beleza? Todo mundo percebeu que eu marquei a diagonal do X? Você escreve X é igual. Não importa onde o X esteja, vai ser sempre X é igual. Aí você vem aqui, faz o sinal da fração. Os números que estão na diagonal oposta ao X, que é esse número e esse número, você coloca na parte de cima. 1 vezes 365. E os números que estão na diagonal do X, que é esse número e esse aqui, você coloca na parte de baixo. Tá? Aqui, pessoal, por favor, simplifica. Tá? 5 dividido por 5 dá 1. 365 por 5 vai dar 73. Então, são 73 quilos, 73
quilos de chocolate por ano, tá bom? Só que aí não é só isso. Em um ano, o João consome 73 quilos de chocolate. O cálculo da pegada hídrica do consumo de chocolate, a pegada hídrica média mundial de chocolate é 17 mil. Ó, a pegada hídrica é 17 mil litros por quilograma. Então, nós temos. Eu vou fazer na próxima aqui, tá? Todo mundo entendeu aqui, deu 73, certo? Vou fazer aqui na próxima. 17 mil corresponde a 1 quilo. X corresponde a 73. De novo, a gente faz aquele esquema. Marca a diagonal do X. X é igual os números que estão na diagonal oposta, que dá 17 mil, vezes 73, e aqui embaixo é 1 vezes 1. Se você fizer 17 mil vezes 73, ou melhor, você faz 17 vezes 73, que o número é menor, que dá 1.241, e aí você acrescenta os 3 zeros daqui no final. Tá? Por fim, como um metro cúbico, deixa eu pegar em azul aqui. Então, por causa disso aqui, ó. Aqui, ó, dá uma olhada. Ó. Tem que prestar muita atenção, viu, Vinícius? Porque esse texto era dos 2 exercícios, tá? Beleza? E você percebe, a resolução de regra de 3, não tem grandes problemas, não. Você só tem que fazer isso com calma na prova, tá bom? Outro detalhe, pessoal, olha só. Vocês têm que esperar 3 horas e meia, mesmo que você termine a prova em 2 horas e meia ou 3 horas, enrola até as 3 horas e meia, para você poder sair com a prova, com as folhas da prova. Porque quando você sair com as folhas da prova, normalmente a prova começa às 1 da tarde, 4 horas vai dar mais ou menos 5 da tarde. Eles soltam às 6 da tarde o gabarito. Se você sair com a apostila da prova, você já sabe quantos você acertou ou não. Tá bom? Beleza? E aí o que acontece? A gente sabe que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Se você vier para cá e cortar as três casas, você vai ter 1.241 metros cúbicos. E aí, 1.241. Vamos ver os exercícios, qual é a possibilidade? Ó, 1.241. Mais próximo. Qual é o mais próximo? Qual é o mais próximo? É a D. Beleza? Vamos passar para a próxima. Tá. Aqui, pessoal, é assim, ó. O exercício é um pouquinho chato, tá? Eu vou tirar as informações
Tá? Eu vou tirar as informações. Do enunciado a gente tem assim. Porque aí vocês me mandam, eu mando para vocês um Google Drive, onde vão estar todas as provas. Aí você pega a prova, e essa gravação que nós estamos fazendo hoje, eu vou deixar, já vou subir amanhã bem cedo no YouTube. Então vocês já vão ter gravado. Sem contar que eu estou explicando para vocês como é que faz e eu espero que vocês estejam escrevendo num caderno. Isso, né? E aí vocês pegam a prova que eu vou passar para vocês e as resoluções. E o interessante é que lá você vai ter outras matérias, a resolução pelas outras matérias. Então vamos lá. Do enunciado a gente tem que a massa total do lanche é de 200 gramas. A massa do pão mais a massa do queijo resulta em 200 gramas. Então nós temos pão mais queijo igual a 200 gramas. Então a gente pode montar uma equação que vai dizer assim, ó, pão mais queijo igual a 200, tá? Além disso, como a pegada hídrica do pão é 1,6 litros por grama e do queijo é 5 litros por grama, se a gente multiplicar a quantidade de pão x por 1,6, então 1,6x mais 5y vai dar o total consumido, que é 830 gramas. Tá? E aqui é uma equação com duas equações a duas incógnitas. Galerinha aí do fundão, quem já viu isso na vida? Valeu, Vinícius. Valeu, Clara, Gustavo. Luca, vocês não viram, viram? Bom, como é que vocês fazem isso? Tá? Aí, eu diria que o jeito mais fácil é substituição. Tá bom? E aí a gente tem umas técnicas para fazer uma substituição mais tranquila. Por que mais tranquila? Porque assim, nós temos aqui 1,6 quebrado, né? Se a gente jogar para lá, a gente vai deixar um número quebrado. Nesse caso aqui, o número vezes 5 não é quebrado. Então, a gente pode fazer assim: a gente pode pegar o x, toda vez que a gente passa qualquer coisa por cima do igual, a gente inverte a operação. Que operação o x está fazendo? Adição. Então, a gente chega aqui e faz assim: y é igual a 200 menos x. Você vai substituir isso aqui. Então, vai ficar 1,6x mais 5 vezes 200 menos x igual a 830. Todo mundo percebeu o que eu fiz? Eu peguei a primeira equação e eu isolei o y. E aí eu substituí na segunda equação, tá? Aqui o que a gente vai fazer? Vai ficar 1,6x mais 5 vezes 200, 1.000, menos 5 vezes menos x, menos 5x é igual. E aí, se eu não me engano, é 380, né? 830. 830. Vamos fazer aqui 1,6 menos 5. Ó, 5. 1,6 menos 0. Corta, empresta. 4.
1 para 4, 3. Lembrando que vai dar menos 3,4 x. O mais 1.000 vai para o outro lado, menos 1.000. Então, 830 menos 1.000. Então, nós vamos ter 1.000 menos 830. Pessoal, como a gente está com pouco tempo, eu estou fazendo rápido, tá? Vocês vão poder pegar isso com calma. 89 dá 170. Então, aqui dá menos 3,4x igual a menos 170. Se você tem um pouquinho de experiência, você vai perceber que esse 17 vezes 2 vai dar 3,4. Tá? Então, aqui como é que a gente faria essa conta? 3,4x é igual a 170, porque você multiplica os dois lados por menos 1. E aí você vai fazer x é igual a 170 dividido por 3,4. Tá? Como é que a gente faz isso? 170 dividido por 3,4. Você corta um zero, anda uma casa, 1.700. Aí você vai ter você vai ter 50, tá? Então você encontrou que o x é 50, tá bom? Você volta para cá. Se o x é 50, você substitui 50 para cá. O y é 150. E aí, a quantidade de queijo é o triplo da quantidade de pão. Beleza, pessoal? Tranquilo? Posso continuar? Como eu disse para vocês que se quiserem tirar print screen da tela, tirem print screen da tela, ou amanhã vocês vão estar com esse vídeo para você poder acessar, tá bom? Os nomes dos vídeos para acesso, eles são similares, né? Então, esse aqui é um SA2M, ou desculpa, ETEX 2019 1SA06M. Esse é o mesmo nome. Então vamos lá, pessoal. A nossa aula vai ter 1 hora, tá? Se vocês precisarem de alguma ajuda, tal, vocês podem me perguntar lá no Matematicante. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, né? Vocês olhando aqui ó, é assim. Esse aqui é um outro tipo de pegadinha, tá bom? Então ele fala assim: um avião com a finalidade de abastecer uma região se encontra isolada, voa em linha reta, com velocidade constante, quando abandona uma caixa. Então ele abandona a caixa aqui, depois a caixa cai aqui e cai aqui. Desprezando a resistência do ar, a trajetória descrita pela caixa de alimento terá a forma de uma. Então, olha só. Se a gente desprezar a resistência do ar, a trajetória descrita pela caixa de alimento, do ponto de vista do observador, então, da pessoa que está aqui, ó, tá? Da pessoa que está aqui, vai formar uma coisa. Da pessoa que está no avião, vai formar outra, tá?
Se tiver no avião, ele vai ver uma linha reta, ó. Ele vai ver o objeto fazendo isso, se ele estiver no avião, porque ele está junto, ó. Se o cara está vendo daqui, ele vai ver uma parábola, tá? Então, olhando aqui, linha reta vertical do ponto de vista do observador que estiver no avião. Ó, parábola do ponto de vista do observador do avião, não é, porque ele é uma linha vertical. Linha reta vertical do ponto de vista do observador da Terra, não, porque é parábola. Linha reta horizontal. Horizontal é assim, vertical é assim, horizontal não é. Mesma figura nos dois, também não. Então, é OB, linha vertical do ponto de vista do observador que tiver no avião. Tá bom? Beleza? Então, pessoal, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Eu sei que o tempo é curto, eu sei que vocês estão muito preocupados, querem entrar na ETEC, todo mundo. O, o pessoal, se vocês mandarem uma mensagem para mim no Matematicante amanhã ou hoje, eu mando para vocês o lugar onde vai estar as provas, os gabaritos e a resolução. Se vocês fizerem essas provas, né, de 2018, a 2017, a 2016, a do ano 2015, vocês vão estar bem preparados para a prova, tá bom? E mais, se você estudar em cima disso, é grande probabilidade de cair exercícios muito parecidos, tá bom? Eu vou dar essa aula mais ou menos 1 hora. Então, mais 1 ou 2 exercícios a gente termina, tá bom? Bom, normalmente nos exercícios da ETEC, eles dão para vocês as fórmulas, tá? Então, a fórmula é potência igual a energia sobre variação de tempo, tá? A potência do forno é 1000, que é dito aqui no exercício, ó, é 1000. Ele trabalha em 3 minutos, só que toma cuidado numa coisa, ó. Potência em watts, energia em joule e variação de tempo é em segundos. Segundos. Aqui ele está falando em minutos. Então você vai ter que fazer 3 vezes 60. 3 vezes 6, 180. Então vai ficar E sobre 180. Pessoal, vou fazer uma pergunta. O 180 precisa passar por cima do igual. O 180 está fazendo que operação aqui? Estou esperando a resposta de vocês. 180 está fazendo que operação aí? Divisão. Isso mesmo, Vinícius. Então, o que vai acontecer? Você vai deixar o 1000 aqui e vai inverter a operação, que é a multiplicação. Mas, professor, o E está do lado errado. Aí você usa uma técnica chamada técnica do espelho. E igual. Aqui, ó, você deixa o 18 aqui e acrescenta 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Vai dar 180 mil joules, que é a questão. Beleza? Eu vou escolher mais 2 exercícios para a gente fazer, tá?
e que são importantes, eu acho que são bem importantes para vocês. E assim, é esse aqui, pessoal. Olha só. Então vamos lá. Nós temos substâncias simples e substâncias compostas, tá bom? O que são substâncias compostas? São aquelas que apresentam mais de um tipo de elemento. O que é mais de um tipo de elemento? Então, olha só. Deixa eu fazer aqui um. Ó. O que é mais de um tipo de elemento? Olha só. Aqui nós temos, nós temos 7 moléculas de oxigênio, 2 moléculas de cromo e 2 moléculas de potássio. Aqui nós temos 1 molécula de enxofre, 4 de oxigênio, 2 de hidrogênio e tudo multiplicado por 4. Então, 4 vezes 4, 16 oxigênios, 4 vezes 2, 8 hidrogênios, 4 vezes 1, 4 enxofres. Então, o que acontece? Nós temos aqui um elemento que é alaranjado e um elemento que é verde. Então, ele pergunta assim, ó, tá? Então, vamos lá. Substâncias compostas são aquelas que representam mais de um tipo de elemento químico na sua composição. Os reagentes são representados antes da seta em uma equação química. Então, esses daqui são os reagentes, ó. Esses são os reagentes. Antes da seta. Seta é essa aqui. Nessa reação, há 3 tipos de substância composta reagente. Esse aqui é o dicromato de potássio, o ácido sulfúrico, dicromato aqui, ácido sulfúrico e o álcool etílico. Isso tudo você não precisa saber, tá bom? E todas elas contêm mais do que um elemento químico, tá? Então, nós nós temos então reagente. Então, olha só, o que é o reagente? Reagente é antes do sinal de igual de setinha. Existem 3 substâncias compostas, tá? Antes da setinha. Uma substância simples impossível, todas elas estão compostas. 4 substâncias simples no produto, que seria essa parte daqui, também não é verdade. Átomos de sódio na substância verde. Verde, sódio. Sódio Na. Eles querem fazer uma pegadinha. Você achar que o sódio é S, mas o S é enxofre, tá bom? Então é 3 substâncias compostas. Beleza? E aí eu vou dar a que eu acho que vocês é mais importante para vocês fazerem, tá? Que é essa daqui, ó. Que é essa daqui, ó. Olha aqui, ó. Um veículo está trafegando numa pista cuja velocidade máxima permitida é de. Então, olha só. Velocidade máxima permitida de 40 km/h. Então vamos lá, Clara. Deixa eu te fazer uma pergunta, Clara. Eu vou te fazer uma pergunta, Clara. O que é uma substância composta? Fala para mim, Clara, o que é uma substância composta?
Clara? Clara? Bom, Clara, uma substância composta é aquela que tem. Não, não é que tem dois elementos, mais do que um elemento. Então, olha só. Olha só. Aqui eu tenho 4H2SO4. Em química, sempre quando você tiver uma letra maiúscula, ele representa um elemento. Então, quantos elementos eu tenho aqui, Clara? Não são três? O outro eu tenho K2SR2O7. Quantos elementos aqui eu tenho, Clara? Três. E o último eu tenho 3CH3CH2OH. Quantos elementos eu tenho? Eu tenho C, eu tenho H e eu tenho O, que são três elementos. Então, todos eles são elementos compostos. Entendeu? O que é elemento simples? Isso é um elemento simples. Oxigênio é um elemento simples. Só tem um elemento. Beleza? Tá bom? Então vamos voltar lá para onde a gente estava. Então, olha só. Dada a velocidade média que a gente tem é de 11 metros por segundo. A distância são 2 metros. Então, olha só, isso é uma coisa que vocês precisam saber. Ele não dá aqui. Velocidade é igual delta S sobre delta T. Se a velocidade era 11 metros, ele quer saber o delta S. Desculpa. É 2 metros delta S. Ele quer saber o delta T. Como é que eu faço aqui? Faço aquele esquema. O delta T está fazendo o quê? Aqui, dividindo. Então ele passa multiplicando. O 11 está fazendo o quê aqui? Multiplicando. Passa dividindo. Se você fizer 2 dividido por 11, vai dar 0,18 segundos. Aproximadamente. Tá? Quer dizer que vai dar 7, 8, alguma coisinha aqui. Então você arredonda para 8. Então o exercício, a resolução é B. Tá bom? Pessoal, assim, não desliguem, tá? Eu vou só finalizar a gravação, converso um minutinho com vocês depois. Tá bom? Não desliguem. Pessoal, estamos encerrando a aula. A prova da ETEC é domingo. Estudem, peguem os links lá no Matematicante, se cadastrem, eu mando para vocês as provas, e aí se preparem para a prova da ETEC e tenham uma ótima prova no domingo. Tá? Bons estudos, até a próxima. Abraço a todos. Tchau, tchau.